Olá a todos. Eu gostaria de aproveitar uma ocasião para conversar com os alunos que não puderam atender ao nosso Open House no dia 4 de outubro e dar um feedback, uma resposta a algumas das perguntas que eu acho que poderiam ser de interesse também para outros alunos de outros cursos e que não tiveram a oportunidade. A primeira coisa que eu gostaria de conversar com vocês é qual é o objetivo desses Open Houses. É muito importante que o aluno tenha uma forma de contato contínuo com a direção da universidade. E muitas vezes, por uma questão de tempo, de todo mundo estar ocupado, tem aulas, etc., fica difícil esse comunicado. Então, nós tivemos essa ideia de criar esses momentos, essas ocasiões em que vocês vão poder conversar conosco, conversar com a direção, conversar com pessoas que representam os diversos serviços na instituição. Então, o Open House tem esse objetivo e eu fiquei bastante contente com o que nós fizemos, porque nós pudemos coletar uma série de reivindicações, de sugestões, de críticas que nós ouvimos, e eu gostaria de discutir um pouco esses principais pontos com vocês. Então, a primeira coisa que eu notei nesse nosso Open House foi, nós tivemos uma série de questionamentos relacionados à parte de infraestrutura. Então, por exemplo, eu expliquei o que é que nós estamos fazendo na parte de infraestrutura, a parte de cantinas, que, como vocês sabem, faz parte da nossa cesta de serviço. Nós acabamos de inaugurar duas outras cantinas. Nós incrementamos a parte de segurança, a parte de iluminação, a parte de estacionamento e saneamento. Mas alguns de vocês fizeram um questionamento muito interessante que nós já colocamos na nossa lista e eu gostaria de comunicar isso a vocês. Sobretudo os alunos de arquitetura, eles colocaram a questão da acessibilidade. Então, as pessoas que são cadeirantes, as pessoas que têm problema de acessibilidade, houve a sugestão de que a gente pudesse usar o curso de arquitetura para criar uma forma mais fácil e mais acessível para essas pessoas. Então, nós estamos estudando como é que nós vamos fazer isso em 2013. Infelizmente, em 2012, já está quase no fim do ano, vai ser difícil, mas nós já estamos estudando isso aí, como é que nós vamos melhorar a acessibilidade. Mas eu achei muito interessante e nós vamos prosseguir com essa ideia de usar os alunos de arquitetura para que eles nos deem subsídios e informações ou ideias através de alguns projetos de como a gente melhorar de uma forma geral a questão da acessibilidade no campus. Então, esse foi um dos pontos que eu achei assim bastante interessante, que eu gostaria de comunicar a vocês. O segundo ponto que foi tocado também no Open House, inclusive por mim, foi a questão dos sistemas. Então, o que é que está ocorrendo no último ano? Como vocês devem ter notado, nós tivemos uma série de modificações de sistemas, de procedimentos, e eu expliquei ao pessoal que, apesar de que muitos desses houve alguns problemas na confecção de boletos, etc., mas em sua grande maioria os alunos conseguiram fazer todos os processos com as modificações que nós fizemos no sistema. Contudo, houve casos, realmente, uma certa percentagem de vocês que vocês tiveram problemas e eu realmente reconheço e peço desculpas dessas falhas que houve eventuais no sistema. Houve problemas de carregamento excessivo na rede e coisas dessa natureza. Mas eu posso assegurar a vocês que nós fizemos uma revisão completa de todas as regras, de todas as situações, de bolsas, de incentivo, de descontos, etc., durante o mês de outubro, e nós estamos bastante seguros de que esses problemas de sistemas, eles foram sanados. Houve também uma série de colocações sobre o sistema da biblioteca, que nós também já revisamos todo, voltamos algumas regras para o que era antes, mas estamos também usando esse momento para melhorar algumas regras que não tinham sido implementadas anteriormente e que nós estamos implementando na biblioteca. Houve algumas questões sobre taxas, cobradas para a emissão de documentos, e eu quero dizer a vocês que nós estamos automatizando uma série de procedimentos para a emissão de documentos. Então, no futuro próximo, o que é que vai acontecer? Vocês vão poder pedir esses documentos ou tirar esses documentos de sua casa. Então, todo esse sistema de cobrança, ele vai ter que ser modificado
e porque você vai poder fazer isso da sua própria casa. Então, nós vamos poder eliminar uma série de serviços que hoje são cobrados porque tem pessoas aqui na instituição para fazer, mas uma vez que sejam descentralizados e automatizados, isso provavelmente vai mudar. Então, essa é um outro ponto que foi bastante colocado. Tivemos umas sugestões interessantes do pessoal de direito, que nós tomamos nota, que seria fazer cursos preparatórios para a OAB. Então, apesar de que os alunos reconheceram da qualidade do nosso curso, mas eles acharam que seria interessante que a gente considerasse isso aí. Então, isso aí eu quero dizer aos senhores que nós já colocamos na lista das coisas que nós estamos revendo para o nosso programa de 2013. Uma outra coisa interessante, quer dizer, interessante no sentido de que é importante para os alunos, e eles apontaram algumas falhas na questão dos equipamentos de projeção, data shows, etc. Realmente, nós não temos data shows em todas as salas já colocados, fisicamente colocados em cada sala, embora que eventualmente seria essa a direção que nós gostaríamos de ir, mas é uma proposição ainda bastante cara. Então, nós estamos fazendo um melhor levantamento das disponibilidades de data show e nós estamos também olhando a questão das marcas dos data shows, da qualidade desse equipamento, que também foi um ponto bastante colocado pelos alunos de arquitetura, que lidam com softwares mais pesados e que precisam de um certo nível de qualidade e de resolução das imagens. Então, na própria reunião, na própria Open House, nós já colocamos esses alunos em contato com o nosso pessoal do Núcleo de Tecnologia de Informação e essas conversas para entender melhor o tipo de qualidade e resolução que é necessária, isso já está acontecendo. Uma outra colocação de vocês, dos alunos, que nós achamos também importante trazer aqui, foi a questão do portal. Então, houve uma série de sugestões e também críticas de que o nosso portal tem uma interface um pouco limitada, o acesso é um pouco complicado às informações. Então, eu estou feliz de poder já dizer a vocês que nós estamos com uma nova versão quase pronta do portal. E a nova versão ela vai ter um conceito um pouco diferente, porque nós vamos dar uma prioridade grande à questão de serviços, para que quando vocês entrem no portal, vocês possam ir buscar aqueles serviços que são os serviços mais comuns, que vocês estão mais interessados, etc. Então, a data, eu não tenho uma data precisa ainda do lançamento do novo portal, mas será ainda durante o ano de 2012. Então, isso eu acho que é importante que vocês saibam. E nós vamos tentar ver se a gente reforça o uso do portal, como que a gente pode usar mais esse portal para comunicação. Porque esse aqui foi um outro ponto que nós, inclusive, abordamos na reunião do Open House e que eu gostaria de mencionar aqui, é que nós estamos tentando multiplicar as formas de comunicação. Nós estamos tentando mandar mensagens no celular, nós estamos tentando mandar e-mails, nós estamos tentando usar os portais e agora nós estamos tentando também usar as televisões que estão nas cantinas, etc. Mas há um certo número de alunos que ainda tem uma certa dificuldade de se informar. Então, isso significa que nós temos, aqui na gestão, nós temos que começar a discutir que outras formas de comunicação que a gente tem que descobrir para conversar melhor com vocês. Então, nós estamos nessa discussão e se vocês quiserem enviar mais sugestões, por favor, vão ao nosso portal e na opção de Fale Conosco, vocês podem enviar essas sugestões de como melhorar a comunicação periódica que nós temos de anúncios de bolsas, de incentivo e coisas dessa natureza. Houve uma série de solicitações a nível acadêmico que nós já estávamos observando e nós já estávamos acompanhando através da Pró-Reitoria de Graduação, mas que eu gostaria de mencionar. Então, houve uma série de sugestões de uma análise, de que nós façamos uma análise do processo de revisão de prova, o processo de reposição de aulas. Então, todas essas situações já foram encaminhadas para a Pró-Reitoria de Graduação, que está analisando isso e vai ter reuniões com os coordenadores para ver como é que a gente pode melhorar ainda mais essa questão. Houve também, eu achei interessante a colocação dos alunos de engenharia que gostariam de ter um certo apoio maior
devido à dificuldade de algumas disciplinas. Então, por exemplo, há disciplinas tipo cálculo, que são disciplinas naturalmente difíceis, e esses alunos solicitaram como é que a gente poderia auxiliar aos alunos ingressantes em algum déficit que exista de aprendizagem sobre nessas disciplinas. Então, uma das coisas que nós estamos pensando e que eu gostaria de comunicar a vocês é realmente reforçar o nosso programa de monitoria, porque eu acredito que a monitoria ela é um elemento de suporte fundamental ao ensino. Então, nós estamos reolhando toda a nossa política de monitoria para ver se a gente não só tem mais monitores, mas também monitores que são agregados a cursos mais difíceis, a cursos que têm mais aulas práticas, etc., para que a gente possa dar um suporte maior aos alunos que necessitam, né? Então, eu considero que a monitoria vai ser um elemento importante para que a gente possa tratar esse assunto específico. Nós tivemos também algumas colocações com relação aos atendimentos nas clínicas. Aí já fica um pouco mais difícil. Quais são as colocações que foram feitas pelos alunos? É que as comunidades estão aumentando o número de pessoas que vêm para serem atendidos nas clínicas e as clínicas estão ficando pequenas. Então, a minha explicação, a explicação que eu gostaria que vocês entendessem, é que, na verdade, nós estamos ultrapassando de muito as horas que são demandadas pelo Ministério da Educação. Então, digamos que o Ministério da Educação nos peça 1.000 horas de estágio supervisionado, atividade complementar, mas nós estamos dando, digamos, 4.000, 5.000. Então, o que é que isso significa? Que todo esse horário extra que a gente está dando de atendimento nas nossas clínicas, isso demanda num custo institucional muito elevado. Então, não há como a gente continuar a aumentar as clínicas indefinidamente, porque a tendência vai ser das comunidades aumentarem, das pessoas virem mais pessoas, etc. Então, a gente tem que ter um certo balanço, um certo equilíbrio entre o que o MEC pede e outras ações de assistência social que nós queiramos também dar, ou de serviços na área de saúde. Então, nós estamos muito atentos a isso aí, mas há um limite ao que a gente pode fazer, porque ultrapassar esse limite significa gastos muito, muito significativos para a instituição. Houve algumas perguntas também com relação ao incentivo, quer dizer, houve um entendimento inadequado de que nós diminuímos o incentivo, e eu esclareci aos alunos que, na verdade, isso não ocorreu. O que pode ter ocorrido é que realmente o registro para que vocês fossem participantes de programas de pesquisa, extensão e monitoria talvez não tenha sido conhecido o suficiente por alunos, porque nós notamos que em muitos cursos não houve número suficiente de alunos que se candidataram a essa situação. E é por isso que esse ano nós vamos começar a lembrar vocês e fazer o marketing muito antes das datas que vocês devem saber para se candidatarem a cargos de projetos de pesquisa, extensão, monitoria. Então, eu considero que isso foi uma informação inadequada, que não sei como aconteceu, mas que realmente nós não diminuímos o número de incentivos. A outra questão que também eu acho que é interessante eu colocar foi as colocações com relação às bolsas. Quer dizer, ainda há um problema, digamos, um aluno que num semestre consegue uma bolsa de 50%, uma bolsa filantrópica de 50%, e que no segundo semestre só consegue uma bolsa filantrópica de 25%, e há um entendimento, quer dizer, não há um entendimento do porquê isso aí. Então, eu vou tentar explicar. A análise pela lei da filantropia, nós temos que analisar a situação semestre a semestre. Então, o que ocorre? Digamos que no primeiro semestre, 1.000 alunos se candidatem a bolsas. E quando esses alunos se candidatam ou apresentam os documentos, o nosso sistema analisa do aluno mais carente para o menos carente. Quer dizer, aquele que é mais carente, ele vai receber as bolsas maiores, digamos, de 50%. Os menos carentes, o sistema vai seguindo os menos, porque nós temos cota de quantas bolsas de 50%, quantas bolsas de 25%. Então, à medida que você vai tendo um pouco mais de renda, você vai diminuindo a sua probabilidade de ter uma bolsa de 50%.
né? E o que é que ocorre? Digamos que você, nesse primeiro semestre, você estava no meio desses 1.000 alunos e conseguiu uma bolsa de 50%. Mas no segundo semestre, o que é que está acontecendo? Muito mais pessoas estão se candidatando a essas mesmas bolsas. Então, digamos que aí você, no segundo semestre, tem 3.000 candidatos para esse mesmo número de bolsas. Então, de repente, você que era menos carente no primeiro semestre, no segundo você vai ter que competir com pessoas que são ainda menos carentes do que você. Então, o que ocorre? Quando a lista do menos carente para o mais carente acontece, você muitas vezes vai ser posicionado, tá certo? Numa situação onde não vai mais ter bolsas de 50%, só vai ter bolsas de 25%. Mas nós entendemos que isso é uma situação difícil para os alunos, porque as famílias, afinal de contas, se preparam para o ano todo, né? Ou pelo menos gostariam de se preparar para o ano. Então, nós estamos olhando toda essa situação, nós temos uma comissão de preços, uma comissão de análise de bolsas, que nós já nos reunimos, e em breve nós vamos comunicar a vocês como é que a gente está vendo essa situação para 2013.1, né? Exatamente tendo em vista que nós gostaríamos de melhorar um pouco a certeza das pessoas, né, o quanto antes, de que tipo de percentual de bolsa de filantropia que eles vão poder atingir. Então, essa foi um dos pontos, eu acho assim, que foi bastante importante no Open House e que eu gostaria de esclarecer, né? Eu acho que, eu estou olhando aqui, inclusive, pelas anotações que nós fizemos, eu acho que esses foram os principais pontos que nós tivemos no Open House e que se repetiram, porque muitos desses alunos de um curso trouxeram esses pontos e esses pontos foram corroborados por alunos de outros cursos. Então, eu quero dizer que eu achei bastante positivo o evento, eu agradeço bastante aos alunos dos cursos que fizeram sugestões, né? E gostaria de esclarecer que nós vamos fazer outros eventos dessa natureza e eu espero que vocês continuem a participar desse tipo de evento, porque é uma ocasião importante, não só para a gente saber se o que a gente está fazendo está tendo algum impacto, mas se o impacto está positivo ou não, e, na verdade, encontrar algum outro tipo de sugestão diferente que vocês tenham, coisas que a gente não tenha se apercebido ou que a nossa prioridade não esteja adequada e situações semelhantes. Então, com esses esclarecimentos, eu gostaria de realmente agradecer a participação e pedir que vocês estejam à vontade, mandem sugestões através do portal e no próximo Open House estamos de portas abertas. Obrigada.